Oi! Oi, gente! Tudo bem? Então, gente, hoje a gente pensou em conversar com vocês porque é sobre aproveitar a jornada, tá? E é um assunto mais leve e a gente quer falar com vocês porque a gente acha realmente bastante importante. Porque quem escolheu ser empreendedor, né, vive realmente uma vida que é sempre fora da zona de conforto. A gente está sempre tendo que se reinventar, tendo que melhorar, aplicar coisas novas na empresa, né? Empreender é se desenvolver, não tem jeito, gente. E aí, uma coisa que a gente precisa, que a gente queria falar com vocês é que realmente é isso, assim, né? Se tu escolheu empreender, tu tem que gostar disso e tem que aproveitar a jornada apesar disso, apesar de que às vezes surgem várias surpresas, como todas essas que a gente tem vivido nos últimos tempos, em que cada semana é um teste, é testando uma coisa nova, é fazendo uma coisa diferente, é se desenvolvendo, é aprimorando, né? Mas no geral, mesmo em momentos normais, a vida do empreendedor é assim, com várias coisas para resolver. A gente sim pode fazer a nossa rotina, pode ter a nossa organização, mas de uma maneira geral a gente está sempre saindo da zona de conforto, né? E o que a gente queria passar hoje, o que a gente quer passar para vocês é porque o tema da live é realmente aproveitar a jornada, né? Porque a gente sabe que pra gente passar tudo isso, pra gente se desenvolver, pra gente sair da nossa zona de conforto, vai doer, a gente vai sangrar, a gente vai sentir na pele e nem sempre, se a gente fica se focando só no resultado, né? Colocando lá, quando eu chegar em tal resultado, aí eu vou vibrar, aí eu vou estar feliz, aí eu vou estar realizada, aí eu vou ter sucesso. Gente, isso vai ser muito difícil e desgastante. Tem uma jornada até tu atingir. Então, por isso que a gente quer falar tanto pra vocês, assim, de celebrar as pequenas conquistas, de aproveitando, não achando tudo tão difícil, né? Fazer live antes pra gente aqui era um momento complicado, tá? Hoje é um momento divertido, é um momento leve, é um momento que a gente sente que tá realmente ajudando vocês, é um momento de troca. Então a gente foi aprendendo a aproveitar a jornada, a deixar ela mais leve, sabe? A gente não foi gostar de fazer live até estar pronto, porque nunca estaremos, né? Então a gente começou e a gente achou que era importante trazer isso, porque às vezes vocês colocam um objetivo e só fica focando nele e esquece de aproveitar esse momento. E até esse momento, que a gente sabe que tem muita gente sofrendo, que nós tivemos que repaginar toda uma rota, né, de tudo que a gente tinha pensado. Tipo, a gente tava conversando antes de começar a live. Nossa, a gente teve o nosso melhor janeiro da história da Maria Cereja, né? O maior faturamento e tudo mais. A gente tinha traçado uma rota totalmente diferente dessa que a gente tá vivendo agora. Mas nem por isso a gente vai deixar de aproveitar essa jornada, né? Porque ela vai trazer aprendizados, a gente já tá aprendendo muito, a gente já tá se desenvolvendo em outras áreas, né? Então a gente quer tornar a nossa jornada mais leve e quer passar isso pra vocês, sabe? Isso é uma coisa que a gente verdadeiramente acredita, assim, sabe? Que a gente tem que aprender a gostar do processo, a se apaixonar pelo processo, né? Saber que, gente, não pode doer tanto todas as coisas. A gente sabe que às vezes dói, que às vezes bagunça, mas que a gente tem que aprender assim, e o dia que a gente vai preparar as coisas todas, porque tal dia a gente vai gravar, a gente aproveitar aquilo, sabe? E no dia de gravar ser um dia assim onde a gente vai estar também curtindo estar fazendo aquilo, porque senão é isso que a gente vê, assim, senão não tem sentido. A vida fica muito, assim, com muito poucas alegrias, peso, assim, né? Muito pesada. Então, a gente, assim, o que a gente tem tentado, assim, e que a gente tem se planejado, é realmente tornar as coisas mais leves. A gente trouxe aqui eu sei que vocês estão vendo aqui algumas coisas na nossa frente, alguns livros, que no decorrer da nossa jornada, eles nos ajudaram a enxergar, a nos desenvolver e a enxergar coisas de uma maneira diferente, né? Mudaram chavezinhas aqui pra gente e a gente queria muito indicar pra vocês, porque eu acredito que eles ajudaram no nosso amadurecimento e fizeram com que a gente a gente conseguisse aproveitar melhor a jornada. A gente tá trazendo uns aqui sobre liderança e tudo, porque realmente, lógico, a gente sempre pensa que a gente tem muito que se desenvolver,
Deixa eu só abrir um sorrisão, a Mana parou, né? Mas aqui eu vi a Karina, nossa aluna, ela tá dizendo aqui. Hoje fiz a primeira live e produzi conteúdo pra semana. Parabéns, Karina. Que Ai, orgulho! Muito feliz. Nossa, queria muito ter visto a live. Não vi, que massa. Deixasse salva? Depois a gente vai lá olhar. A Carol tá dizendo que voltou a fazer as bijus, as amadas bijus, após acompanhar a gente incentivando. Obrigada, Carol. Obrigada por vir aqui compartilhar, na verdade. Comemorar as pequenas coisas, a Mayara Teixeira. É isso, mas e não é só comemorar, é tornar o processo ali mais leve. Prazeroso. A gente, né, muitas vezes eu e a Mana, a gente trabalhou final de semana, a gente teve que trabalhar até mais tarde, a gente sabe exatamente como é isso, né? E tornar a jornada mais leve. E teve vezes que a gente veio assim, assim, sabe, chateada por ter que estar fazendo aquilo e fazia, nananana. Mas o que a gente foi se treinando com o passar do tempo, assim, tirar o peso das coisas, sabe? Não aceitar tanto algumas culpas que as pessoas jogam na gente às vezes e a gente aceita e se sente culpada, né? Por fazer. Assim, era uma pessoa que me culpava demais. Ainda acho que eu tô em processo de evolução nisso, mas me culpava muito, ficava muito preocupada com a pessoa ficar ou chateada, ou com o que a pessoa tava pensando de mim, ou com... E aí, isso tirava tanto a minha energia, assim, e hoje eu simplesmente sou uma pessoa que me aceito como eu sou e respeito o que a pessoa pensa de mim, mas eu sou a Aline que age dessa maneira e que e isso me faz bem e eu não paro de me culpar pelo que os outros estão pensando de mim, sabe? E isso a gente, às vezes, são pessoas até muito próximas, mas a gente, eu paro de me culpar por isso. É que a gente aprendeu a blindar nossa mente, os nossos pensamentos, né? E parar de realmente escutar tudo o que os outros falam. Eu não tô dizendo que a gente, né? Eu acho que a opinião alheia, e mesmo que seja diferente, ela é importante porque é uma troca. Agora, aquilo que não vai somar pro teu desenvolvimento, a gente... sabe, blinda, faz um bloqueio aqui, escuta, não sei o que, e segue no teu foco, escuta, tá bom, tu não precisa nem debater e discutir quanto a isso, tu pode só seguir o teu projeto, se o que tu tá fazendo agora vai te aproximar dos resultados que tu quer colher, mas faz mais leve. A gente sabe que para alguns resultados vão ter que ter esforços extraordinários, né, e tá tudo bem, só que aí a gente tem que tornar esse processo. Eu e a Mana, a gente começou assim, quando a gente tinha que trabalhar final de semana, vir pra Maria Cereja, ficar até mais tarde, a gente começou a tornar o movimento, o estar aqui mais divertido. A gente ligava uma música, se tava só nós duas criando, a gente fazia comida, porque comida é um ponto fraco aqui da turma. Então, assim, a gente trazia coisa, né, gostosa pra comer e se divertia. Se a gente tinha que fazer reunião, e às vezes a gente ficava, eu ia muito pra casa dela pra gente fazer reunião, a gente fazia uma jantinha, a gente, sabe? Então, a gente foi tornando isso mais gostoso, né? E também, assim, uma coisa que sempre aconteceu é que, às vezes, a gente vinha até assim, né, tá meio... Mas quando chegava aqui, a gente gostava tanto que daí passava aquilo. Aí depois não importava mais quantas horas a gente tava ficando aqui na Maria Cereja, sabe? Mas isso, eu acho que são coisas pra gente tornar o momento mais leve. Um momento de esforço, de muito trabalho, tornar mais leve, sabe? Isso é importante. Isso. Né? E para isso, lógico, gente, é uma jornada de amadurecimento, assim, aqui a gente vai dar dicas de coisas que a gente já fez e a gente ainda espera fazer mais muitas coisas, porque a gente sabe que a gente tá nessa jornada, entende? De amadurecimento. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Mas aí a gente pensou assim, vamos levar para elas, e eles... conteúdos que na nossa vida fizeram diferença por dores nossas, coisas que a gente tinha, né? Um começo, quando a gente começou, a gente se informou muito sobre liderança, tá? E aí a gente separou 2 livros sobre liderança, assim, que fizeram, assim, muita diferença na nossa vida. Eu reli um deles esse ano ainda, porque eu gosto de reler livros mesmo, porque às vezes quando tu vai lá de novo, tu absorve informações que, sei lá, da primeira vez tu não tinha visto. Eu sublinhei muitas coisas que da outra vez que eu li, eu não sublinhei, assim. E a gente aprendeu uma coisa também, que eu achava muito bonito, vou contar pra vocês, tá?
quando a gente tinha uma consultora aqui e ela nos ajudava muito na parte de RH e tal, com o time. E aí ela chegava e ela foi a época que eu acho que eu mais li na minha vida, tá? A Eve, tá? A Eveline. E aí ela pegou e ela falava com muita propriedade dos livros. E eu sou uma pessoa que eu sou ligeiramente desmemoriada, tá? Então eu leio um livro, às vezes eu esqueço o nome do livro, daí eu às vezes não sei o que, eu não sei dizer aquela citação. E ela falava e eu achava aquilo assim, tá, Eve, né? Me conta aí como é que tu faz isso. E eu sabia que por temperamento, ela tinha trabalhado isso bastante com a gente, ela era colérica como eu. Então, assim, esse temperamento não é com uma memória muito, assim, né, ok. Então, assim, a gente é meio desmemoriado. Tá tudo bem. Daí ela falou assim, Alice, eu releio os livros. Eu nunca nem tinha pensado em reler, porque eu pensava assim, sempre que era o próximo, né? E às vezes, tu vai aprender coisas diferentes, às vezes não sempre, tá? Tu vai aprender coisas diferentes lendo o mesmo livro. Eu não tô dizendo pra vocês ficarem martelando sempre na mesma tecla, mas é que assim, tem coisas que não vão entrar na primeira vez. É isso que a gente fala também com o curso com as alunas, né? Não é na primeira aula, às vezes tu vai rever e tá tudo bem. E isso aí eu aprendi com ela. E agora a gente sabe contar melhor as histórias, porque alguns livros a gente sim já releu, né? Sim, e o conhecimento precisa sentar na cabeça, né? E verdade, assentar na cabeça é bom. Mas assim, a gente precisa realmente ter aquele tempo de um negócio assim ficar maturando ali, né? Mas um primeiro livro, assim, que eu queria mostrar pra vocês, que fez muito parte e que ajudou bastante com liderança e mostrou que liderança é serviço. E eu acho que hoje ele cabe até pra essa questão de geração de conteúdo, que a gente realmente tem que servir quem tá do outro lado, né? E eu acho muito interessante. Então é esse livro aqui, O Monge e o Executivo. É um livro bem velho já, né? Mas eu gostei muito de ler ele, porque ele fala muito dessa questão de tu liderar e de que a liderança, ela tá baseada em servir, assim, sabe? Ele fala mais várias outras coisas. Meu Deus, ele tá muito sublinhado, assim. Ó, a Ana tá dizendo aqui, só pra eu... primeiro quero agradecer a Mania, tá dizendo aqui, os seus colares são lindos, muito obrigada. Obrigada. E a Ana tá dizendo, eu também sou ansiosa demais, geralmente não releio o livro. Por quê? Porque a gente fica... Eu sei porque eu sou a pessoa da meta, né? E eu quero bater a minha meta de leitura. E aí, eu também quero ficar lendo vários livros, porque eu quero todo ano ler uma quantidade de livros. E aí eu comecei a pôr livros, nesse ano eu também fiz isso, eu coloquei livros que eu já tinha lido, porque, gente, eu resolvi que eu ia parar de querer ter uma meta de leitura, eu ia querer entender muito bem o que eu tava lendo. Tanto que o Comece pelo Porquê, eu demorei bastante tempo pra ler. Ai, meu Deus, já tô dando spoiler de tudo que eu vou... Tá bom, vou parar com a bagunça. Mas assim, esse livro aqui, eu comecei a ler e eu fui lendo devagarinho, porque ele não foi um livro que eu consegui consumir ele daquele jeito, porque eu queria entender o que ele tava dizendo, os conceitos dele são mais profundos, assim, então eu queria entender bem. Então, esse ano, tá, vou dizer que é uma coisa bem recente, porque estamos no mês 5, né, eu parei de querer ter essa velocidade absurda. E também foi onde eu me foquei em querer, assim, em reler mais. Já tem vários outros livros que eu reli, mas assim, eu escolhi dentro dos livros que eu pus como meta pra eu ler, alguns deles, tá, são releitura. Aí a Lê Petit tá dizendo aqui, ó, o livro do Bernardinho sobre liderança é muito bom. Eu Mansuari em Sonho, eu também li. O livro Monge Executivo também é ótimo demais. Sim, o do Bernardinho eu acho muito bom. A leitura é gostosa, é fácil, tá? Ele realmente fala o que ele fez com o time, o que a gente tem ou vai ter, né? Quem quer ter um time, vai ter um time e a gente precisa lidar com pessoas. Então, isso é bem... eu acho muito prático e a leitura é boa. Não é que nem, realmente, já que tu já deu spoiler, eu começo pelo porquê, ele é mais intenso, assim. Aí o Bernardinho, tu consegue... A leitura flui mais. Mas é muito legal quando ele fala, assim, como ele entendeu o perfil das pessoas, né? E como era a diferença de treinar homens e mulheres, e que ele tinha que entender algumas diferenças muito básicas de comportamento, assim. Então, assim, que equipe é realmente isso, né, minha gente? A gente tem que entender as diferenças de comportamento e cada um é um. Mas aqui no Monge Executivo também falou uma outra coisa, porque às vezes a gente confunde um pouco com servir de dar tudo que a pessoa quer, né? Assim, parece que tu tem que entregar tudo que a pessoa quer, e não é tudo que ela quer. Servir é tu amar tanto a pessoa que tu dá
não é o que ela quer, é o que ela precisa e às vezes ela nem sabe. Tá? Porque isso é liderança, né? De tu dar, não é tu entregar tudo para quem tu tá liderando de mão beijada, é tu às vezes ensinar o caminho e às vezes é tu entregar exatamente o que ele precisa e não o que ele quer. E isso nada mais é do que não só liderar, mas educar, né? Eu acho que isso em criação de filho e tudo acontece muito com pai e mãe, mas aqui quando é time, a gente também, eu e a Mana, a gente teve períodos de ser muito coração e aí a gente deseducou o time, né? A gente teve que estudar muito. Logo que o nosso time aumentou, e aumentou muito rápido, que a gente estava com uma demanda muito grande, aumentou rápido a produção, a gente não soube lidar com cada pessoinha. Foi quando a gente realmente buscou muito, começou a se desenvolver muito como líderes. A gente viu que as coisas não estavam funcionando. E se não estava funcionando, a culpa é de quem? Do líder, né? Não é do time, é de quem tá liderando todas essas pessoas. E cada pessoa tem o seu jeitinho, né? Então a gente precisa aprender. Então assim, essa foi uma das lições que eu tirei desse livro e eu recomendo muito, assim, ler ele, porque ele é um livro pequenininho, muito fácil de ler e com ensinamentos bem preciosos, assim. Ó, aqui estão pedindo, ótima ideia, Ana. Ana tá pedindo aqui, meninas, podem passar os nomes dos livros depois no Telegram? Posso sim, fique tranquila quanto a isso, tá? Deixa eu ver. A Rose tá dizendo, eu faço marcações na primeira leitura e depois de um tempo volto lendo as marcações. Eu faço isso também, tá? Ai, Ana, Rose, eu uma vez fazia resumo, perdi meu caderno de resumo, fiquei traumatizada. Porque... Ai, gente, essa foi uma história trágica. Gente, fui viajar, daí não sei por quê, que eu tenho mania de fazer essas coisas, eu faço umas coisas muito loucas. Aí fui viajar, levei o caderno de resumo, pra quê, né? Perdi. Não, foi. Tá. Vamos lá, agora tu vai falar qual? Tu que sabe, fala aí. Então tá, vou indicar esse aqui, ó. Descubra seus pontos fortes. Opa, tá caindo aqui. Eu também, assim como a Mana, vocês vão ver aqui bem sublinhada rosa, assim. Esse aqui eu li, a Mana também já leu, tá? Descubra seus pontos fortes. Esse aqui é um livro muito interessante porque, assim, ó, ele é só pra ti. Entende? Tu não consegue compartilhar com outras pessoas. Vou explicar por quê. No final aqui dele tem um código, tá? Que tu vai pegar e tu tem que fazer uma raspadinha, sabe? E tu vai ter um código que ele é só teu. E aí, tu vai começar antes de ler o livro, tu vai fazer esse teste na internet. Ele vai te dar o link, ele vai te dar tudo. Então, tu não consegue passar, porque aí tu vai descobrir... Eu não sei se ele já voltou. Ele tava em falta, tinha parado a publicação dele. E aí tu vai descobrir os teus pontos fortes. Ele lista 5, sabe? Aqui estão os meus que saía depois do meu teste. Tu tem que ir lá no momento que não vão te interromper, tem um tempo para responder as perguntas, né? E aí tu responde lá e aí dá o que tu é mais... quais são os teus pontos fortes. Porque o que ele trabalha aqui, que eu acho muito interessante desse livro, é porque assim, normalmente a gente faz o movimento ao contrário, né? Eu sou muito bom na escola. Eu sou muito boa em português. Aí eu tenho dificuldade de matemática, o que eu faço? Vou lá, estudo matemática, né? Tem um coach que eu gosto muito, que é o Jerônimo Temel, e aí ele fala, o mundo te prepara, né? O sistema te prepara para ser mediano, né? Porque aí tu era muito bom em português, e aí tu pega, e daí tu era muito ruim em matemática. Só que para te passar, tu tem que ter média 7. Tu tirava 10 em português e tu tirava 5 em matemática. E aí o que tu faz? Tu tem que estudar matemática pra te chegar, pelo menos na média. E aí o que tu faz? Tu para de estudar o português. Aí o que tu faz? Tu tira 7 e 7. Mas daí tá ótimo pro sistema, porque tu passou. Só que isso nos prepara pra ser medianos, né? E aqui é tudo contra o que esse livro diz. Porque tu não vai trabalhar os teus pontos fracos, tu vai trabalhar o que tu é bom. E aqui eu não tô dizendo que a gente não vai se desenvolver em outras áreas, porque eu aposto muito nisso, tá? Eu não nasci sabendo fazer vídeos, né? Mas eu fui lá e eu me desenvolvi. Eu não nasci gostando de vender, mas eu fui lá e me desenvolvi. Mas também tem a ver porque eu acho que eu nasci com essa veia empreendedora. E faz parte da empresa que eu resolvi empreender, tudo isso faz parte. Exatamente. E aí, esse livro aqui, gente, ó, Descubra Seus Pontos Fortes.
ele fala muito disso, de a gente realmente se desenvolver, se desafiar, ficar muito bom no que tu já tem habilidade, no que tu já já é nato teu, tá? Então, assim, isso foi bem legal, eu gostei muito, gostei do resultado, assim, sabe, e daí eu ia lá, e pra gente também se dividir nas tarefas e tudo mais, eu e a Amanda, a gente começou a analisar isso, o que eu era melhor, o que ela era melhor. Antes a gente fazia tudo junto, né, Cis? Tudo grudada, junto, parecia grudada. a mesa. Era uma delícia, eu amava fazer. Só antes, assim, sala junto, tudo extremamente junto. E aí chegou um momento que a gente teve que descobrir os nossos pontos fortes, ver no que a gente podia se dividir e cada uma executar o que realmente gostava mais, né? E que era melhor. E aí a gente começou, tanto que até cursos, né? Eu acho que quem tem sociedade aí, gente, atenção, vocês não precisam fazer tudo juntos. Eu acho que o que vocês têm que nivelar, tá? A Amanda precisa saber o que eu tô aprendendo, tá? E a gente tem que nivelar as coisas, sabe? Então isso é importante para tomada de decisão numa sociedade. Isso é bem importante, porque, tipo assim, quando eu fui pro RD Station, foi bem engraçado, porque, na verdade, eu fui para um curso que não era do meu setor, né? E aí, eu sou bem mais compras, produção, enfim, e a parte de gerenciamento de criação, que daí a gente faz junto. Mas aí... Eu tava na feira, estava em feira, e eu fui. A minha maior preocupação lá, porque eu sabia que eu tinha que chegar e passar tudo isso pro setor dela, passar pra ela, pro setor dela e fazer com que tudo acontecesse ali. E aí eu preparei aula, né? Pra poder passar pra eles. A mesma coisa, os cursos que a Alice faz, mesmo quando não é da minha área, né? Porque ela não precisou ainda ter esse papel inverso, mas ela vai lá e ela me passa tudo, porque não precisa nós duas fazer a mesma coisa. A gente pode compartilhar e somar, né? Então, assim, a gente aprendeu isso e aí vocês têm que estar no mesmo nível, mas vocês podem se dividir e cada uma se destacar no que é melhor, tá? Isso é muito importante. Então, assim, esse aqui é um... A Ana tá perguntando ali, faz o teste do livro quando começa a leitura, não precisa ser no final. Quando começa, eu até tenho que reler ele. Eu também, eu faz tempo que eu não olho ele de novo, muito tempo, porque eu trouxe pra Maria Cereja, e aí ele não tava mais lá em casa, e aí acabei, porque a gente quer fazer uma biblioteca aqui na Maria Cereja, né, e deixar aí pras pessoas lerem e tal, e esse é um livro legal, lógico, as pessoas que lerem aqui não vão conseguir fazer o seu teste e tudo mais, mas eu acho que é uma ótima leitura, vale muito, tá, e foquem aí, gente, comecem a analisar no que vocês são muito bons, né, pra vocês se desenvolverem ainda mais nos seus pontos fortes, tá? E aqui eu vou mostrar agora. Tu quer mostrar esse outro de liderança? Pode ser. Vamos falar desse, depois eu falo desse daqui. Aqui, eu já indiquei esse autor pra vocês, tá? John Maxwell, vocês sabem que eu amo falar de liderança. Ele realmente foi um autor que ele foi um divisor de águas pra mim no meu desenvolvimento, não só como líder, mas como que eu juntei, né? Vocês sabem que eu já vou chegar lá. Eu juntei a leitura de John Maxwell, que tinha 21 leis, e fiz um desafio pra mim mesmo de 21 dias gravando vídeo, e aí eu falava sobre o livro. Não é esse que eu fiz sobre as 21 qualidades de um líder, tá? E esse aqui é as 21 irrefutáveis leis da liderança, tá? Então, assim, é outro livro ótimo. Mega bom. Tá? Mega bom mesmo. Esse aqui já tá bem velhinho, sublinhado. Bem velho, riscado, eu risco. Também tenho vontade muito de reler ele, tá? E aí a leitura dele é ótima, tá? Ele sempre conta história, então tu se envolve, sabe? Tu pensa assim, quero ser esse cara, né? Sabe? Então, assim, é muito legal, é bem inspirador. A gente sai dessa leitura motivada, né, Cis? E vocês vão ver como o gatilho mental da história, que a gente fala tanto pra vocês, ele é uma coisa que funciona. Porque tu grava as leis por conta dos gatilhos, por conta das histórias que ele conta. Então, assim, é muito legal. É um livro que eu adorei ler. E acho que vale muito a pena. Às vezes, eu olho, vou só no comecinho da lei, porque o comecinho de cada lei já é bem legal. Aí, assim, vale muito a pena ler.
Sim, eu acho, ele é um autor que, assim, pra mim, como referência de livros de liderança, ele é um autor que eu me identifico muito. Eu também. Sabe? De verdade. Também foi a Eve que passou pra gente. A gente já deu pra pessoas aqui no time. Acho que isso é bem legal, tá, gente? Uma coisa assim, ó. Eu e a Mana, a gente tem uma postura aqui dentro. Se a pessoa tá aqui no time, que ela se desenvolva. A gente quer mais é que ela se desenvolva. A gente não tem essa coisa que a gente vê que alguns empreendedores têm, de tipo assim, não, Deus o livre, não pode ensinar demais ou qualquer coisa que a pessoa se sair ou se não sei o que, ou se não... Gente, enquanto ela tá contigo, ela tem que ser muito massa, sabe? Então, bota o povo pra se desenvolver, tá? Porque se tu tá nivelando aí a tua empresa, se tu nivela pra baixo, tipo, não, eu não vou dar tanta informação, eu não vou não sei o que, a gente já pagou o curso pra pessoas do nosso time, a gente já, e a gente não fica pensando assim, eu vou pagar agora e será que Se ela sair, ela vai sair? vai levar pro concorrente. Ai, gente, maior besteira, tá? Isso também funciona com essa história do blindar a mente, tá? Porque, assim, ó, eu vejo quanto tempo a gente perdeu pensando em coisas negativas, pensando em coisas que alguém poderia fazer de ruim. Muito mais as pessoas fazem coisas de bom pra gente do que de ruim. Aí surge um louco lá que faz uma coisa ruim e aí a gente nivela todo mundo por ele, né? E assim, gente, não pode ser assim. Porque eu vejo, assim, um crescimento muito legal na nossa equipe, nas pessoas, assim, quando a gente simplesmente passou a confiar nas pessoas, entende? Tu confia na pessoa, tu delega pra ela, lógico, delegar não é delargar, tu tem que cobrar, tu tem que isso, servir não é fazer só o que a pessoa quer, é fazer o que ela precisa, tem toda essa história, né? Mas o que eu quero dizer é da questão de não ficar sempre desconfiando e achar que o mal vai acontecer, né? A gente tem realmente que acreditar. O meu marido costuma falar assim, ontem ele ainda falou isso pra mim, porque eu sou o tipo da pessoa que eu digo assim, vai dar certo. Às vezes eu ainda tô até confusa, mas eu ainda tô dizendo, vai dar certo, vai dar certo. O quadro que a gente tem aqui é assim, as coisas vão dar certo, vai ter amor, vai ter paz, vai ter fé, se não tiver, a gente inventa. Entende? E isso tem escrito no nosso showroom, isso tem um quadro no nosso estúdio, né? Então, assim, a gente... É porque a gente acredita muito que, assim, a gente vai fazer até dar certo. Entende? Não adianta. É isso que a gente, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente... Eu também sempre acredito que vai dar certo, entende? Aí todo mundo... vocês são muito otimistas. Não é. A gente realmente se trabalhou muito aqui. Mas também é uma coisa. A gente não diz assim, vai dar certo e, ó... cruza o braço e acha que sim, vai dar certo. Não, gente, a gente também trabalha muito, a gente, né, torna a jornada mais leve, aproveita a jornada, mas a gente tá na jornada e tá no campo de batalha, né? Então, assim, tudo isso. Eu vi gente pedindo de novo pra colocar os nomes dos livros. Gente, a gente vai colocar no canal Telegram, tá? Isso. A gente pode colocar nos dois, pode colocar no Mão na Massa. No Mão na Massa e no das alunas. Então fiquem tranquilas todas as pessoas. Tá? Beleza. Pessimista é preguiçoso. Nem sempre, mas às vezes é só porque não tá com a mente trabalhada. Entende? Porque realmente o pessimismo, as pessoas ficam com medo, tá? E agora? Politicamente, tudo que tá acontecendo. E aí, vai ter isso? Não vai ter? Vai acontecer? Não vai? Quem é que vai sair? Quem é que vai ficar? Tu gasta tanta energia pensando em tudo isso que tu não sabe se vai acontecer, que é aquilo que a gente já falou pra vocês também, né, gente? Foca no que tu pode controlar. Tu pode controlar uma decisão de um terceiro, de um líder, tu não pode controlar. Tu vai controlar se tu vai fazer stories todo dia, se tu vai fotografar o teu produto, se tu vai oferecer para os clientes, se tu vai arrumar um delivery, se tu vai, sabe? Isso tu pode controlar. Agora, tem fatores externos que eu, Amanda, a gente não domina, a gente não controla. E então a gente, tira isso da nossa cabeça. Fernando, a gente tem o nosso canal Mão na Massa, o link tá na nossa bio. Ali tem um link na nossa bio, aí um deles é o nosso canal Mão na Massa. Tem vários links ali. Entra ali que tá no canal Mão na Massa. A gente, depois da live, eu acho que vai ser amanhã de manhã, tá, gente? A gente vai colocar todos os livros ali. Sim, Fernando, muito obrigada pelo carinho, tá? Tô lendo aqui, as lives de vocês são perfeitas. Muito, muito, muito obrigada, tá? A gente prepara aqui materiais com muito carinho pra vocês, tá? Isso mesmo. Então vamos pra mais um? Vamos. Então tá, que pode ser esse? Vou falar esse agora. Bem louca. Bem louca. Ela disse que ia deixar esse pro final, tá? Só pra constar.
Mas eu já vou falar agora. Então fala. Esse livro aqui, gente, é um livro que pra gente foi um divisor de águas na nossa vida. Por quê? No nosso caso, a gente tinha muitas crenças limitantes em relação a dinheiro, tá? E isso, Os Segredos da Mente Milionária, foi um livro que a gente trabalhou, a gente chegou a fazer o curso, a gente foi lá, fez o curso, foi incrível, assim, foi muito bom. E foi um livro que mudou muito a maneira como a gente tratava, a gente quebrou, muitos paradigmas que tinham na nossa cabeça, muitas crenças limitantes, assim, sabe? E ele fez muita diferença. Ele tem uns exercícios que a gente se sente meio idiota fazendo, mas a gente fez tudo que tinha pra fazer aqui e ele ajudou muito, tá? É uma leitura muito fácil, tá? Muito fácil, vocês vão ver. Quem tem essas crenças limitantes, essas coisas pra quebrar, assim, é um livro que vale muito, muito ler. Ele nos ajudou, assim, ó. Depois que eu trabalhei, que a gente fez o curso, que a gente leu esse livro, a gente começou a cuidar das nossas finanças de uma maneira diferente, as pessoais. Porque a gente já contou aqui pra vocês que a gente nunca misturou o nosso dinheiro com o dinheiro da empresa. Isso pra gente nunca foi um problema. Mas às vezes a gente não sabia se organizar financeiramente com o nosso dinheiro, tá? E aí, às vezes, a gente tava vendo que nada tava acontecendo na nossa vida. Na parte pessoal, quando eu via, não tava sobrando. Quando eu via, eu nunca fiquei devendo, assim, sabe, gente? Nunca fui atrapalhada, assim, financeiramente. Mas eu via que não tava, sabe? Eu não tava sendo uma pessoa próspera. E o que esse livro, assim, que eu sou muito, muito, muito grata, é porque às vezes a gente tem muita crença limitante. Eu não sei como é que foi a tua história com os teus pais, a tua criação, né, a tua trajetória financeira de família, né? A gente foi assim, ó, flutuante, altos e baixos, e assim, e muito mais baixos. Então, a gente viu uma desorganização muito grande em casa, e a gente sempre, eu tinha crenças limitantes do tipo, eu comprava uma coisa e eu já me preparava pra perder. Porque eu achava que logo eu ia ter que vender. Eu ia ter que... Porque a nossa história familiar foi assim. A gente uma hora tinha casa, outra hora já não tinha mais casa. Uma hora, sabe? Então, uma hora tinha carro, outra hora uma hora tinha carro, outra hora tava andando a pé. Uma hora, sabe? Foi muito assim. E a gente não tá falando isso pra se fazer de coitada, tá? A gente acha que faz muito parte da nossa história. Os nossos pais são ótimos, maravilhosos, mas eles não tiveram... eu amo a vida deles todos os dias. Eles não tiveram educação financeira, que é um problema de muita gente no nosso país, assim. E a gente ainda tá no caminho disso, porque a gente tem várias coisas que a gente... inclusive estuda e tá buscando fazer, mas, enfim, continua. E aí assim, não, nada de vitimismo, porque eu nem sirvo pra isso, mas assim, é uma coisa que foi... Quando eu comecei a ler esse livro, e aí tem várias umas coisinhas que ele diz assim, só que eu sou muito obediente, né? E ele manda fazer umas coisas e eu pensava, tinha uns exercícios que eu pensava, não sei por que eu tô fazendo isso, mas eu fazia, sabe? Eu fiz ele todo de cabo a rabo, já reli esse livro. Então, assim, ele foi realmente um divisor de águas. A gente deu pra nossa mãe, a gente deu pro nosso pai, né? Então, assim, a gente entendeu que nem tudo pai e mãe ensinam só pra gente. A gente queria dar pra todo mundo, a gente achava que todo mundo... Teve uma vez, quando a gente leu, a gente ficou muito louca, mas porque a gente começou assim, eu demorei um tempo pra realmente conseguir começar a guardar dinheiro e toda essa coisa. Dividir como manda no livro. Mas aí a gente ficou bem louca, a gente pegou, deu um curso na Maria Cereja, a gente chamou todas as meninas e disse, gente, vocês precisam saber desse livro, e a gente sabia que tinha algumas meninas que não tinham ainda a cultura de ler, de estudar, e a gente disse, não, mas vem cá, então a gente vai resumir isso aqui pra vocês. E a gente chamou, né, pegamos uma sala, porque não tinha espaço na ACIVA, que é a associação aqui de empresarial de Araranguá, e aí a gente fez e explanou pra todas elas, e ia acompanhando e tudo mais, assim, porque de verdade foi um divisor de águas na nossa vida. Ele me fez administrar o meu dinheiro pessoal muito melhor, me fez tirar várias crenças limitantes, sabe? Entender que eu não ia perder tudo, que a minha história era outra, que eu sabia, eu já tinha tido conteúdos diferentes que meus pais tiveram acesso. Eu entendi que eu também pensava muito pequeno, gente. Eu sempre sonhava muito grande, mas eu não achava que, sabe, que podia, que ia chegar lá e que toda essa coisa. Eu pensava muito, 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 muito pequeno. Então esse livro, ele faz a gente abrir a nossa mente e dizer assim, nossa, não, eu posso sim ter uma vida próspera, eu posso sim ter uma vida espetacular, né? E eu não sei se vocês passam por isso ou já passaram. Tem gente que é super bem resolvido. Eu conheço vários
vários amigos que, tipo, esse livro, Não eles faria leram, sentido, mas eles, sabe, tipo, não teve isso que deu na gente, sabe? Mas é porque eu tinha muitas crenças limitantes, então ele foi divisor de águas total na minha vida, assim. Aí perguntaram qual foi o curso que a gente fez o Millionaire Mind. Eu acho que não tem mais aqui no Brasil. Será? Acredita? Sim. A última vez que eu fui ver sobre isso, eles não... Ai, era muito bom. Não... Ai, eu adorava. Adorei. Não vinham mais. Mas antes, o primeiro curso no Brasil, que foi em 2014, que foi quando a gente fez, esse... Que daí a gente já tinha o livro, já tinha aplicado, já tava bem louca, sabe? Quando veio, a gente disse... Nossa, foi o primeiro curso que eu fui que era muita gente, muita assim. Era gente. muita gente, era muito legal. E aí, o que aconteceu? O autor veio na primeira edição e logo em seguida eles fizeram a segunda. Nós participamos da segunda edição, porque na que ele veio a gente tava em feira. E aí eles já abriram um pacote para as duas e a gente já comprou. E eu lembro bem disso, assim. E aí a primeira foi o Harvey mesmo, que é o autor, que veio. Depois e a foi segunda foi o Doug, que ele maravilhoso. É espetacular. Mas enfim, o livro é muito, muito bom. O curso eu não sabia que não tinha mais, mas a gente fez, a gente amou. E era um final de semana, né? Era sábado e domingo, eu acho. Mas foi intenso, tá? Pra mim, assim, foi... Pra gente que tem todas essas crenças, é uma pedreira mesmo. Mas sabe o que é legal? Daí a história de reler livro, porque aí eu reli ele bastante tempo depois, sabe? E aí eu fiquei tão orgulhosa, porque, tipo assim, ó, e daí tem as minhas anotações e tudo mais. E eu fiquei muito orgulhosa porque eu vi assim, ó, nossa, eu não penso mais isso mesmo, sabe? Tipo, eu não tenho mais isso, eu já dominei. Então isso é legal pra gente também ver a nossa evolução, sabe? Aqui, vamos lá. Gente, aqui... Acabou tua água? Eu te dou um pouquinho da minha. Gente, eu tomo muito mais água que ela. Tá, gente, aí agora um outro livro, tá? Que eu li mais recente, mas ele fez muita diferença pra mim. Que eu queria indicar, é o Comece pelo Porquê. Então, esse daqui é um livro que é muito bom, gente. Comece pelo Porquê. Ele é um livro que tu tem que ler com mais calma mesmo, porque tu tem que ficar raciocinando, tu tem que parar e pensar sobre ele, sabe? Mas ele é incrível. Eu acho que realmente, assim, tu pode parar e pensar no porquê, no teu porquê e no porquê de marca, tá? E isso é muito massa, isso é muito massa. Eu gostei muito de ler esse livro. Achei ele um livro que me fez pensar algumas coisas de uma maneira diferente. Também é um livro todo sublinhado. Eu cheguei a postar, enquanto eu tava lendo ele, eu postava algumas coisas nos stories pra vocês, né? Porque ele fez, assim, algumas coisas, assim, me fizeram muita diferença. Então, é um livro que eu super recomendo, porque eu vejo que às vezes muitas pessoas têm muita dificuldade de entender o seu porquê como marca, tá? O que quer deixar, como é que quer construir isso. E esse é um livro muito legal para te ajudar a ter clareza nisso. Muito legal mesmo. Por que tu faz o que tu faz, né? Por que tu levanta todos os dias, né? E tá aí e fazendo, e gravando vídeo, interagindo com as suas clientes. Por que tu faz o que tu faz? Sabe? E ele tem uma coisa que também tem muito de liderança, tá? Dentro dele. Então, assim, é um conteúdo bem completo, bem denso, diferente de todos aqueles ali, mas é muito legal. Então, eu indico mesmo. Aqui mesmo diz, né? Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir, né? Porque não é só por tu ter um cargo de liderança que as pessoas vão fazer o que tu quer ou vão executar as coisas, enfim. Tem vários livros que falam isso e talvez eu esteja até me misturando com o do John Maxwell, mas assim, o líder realmente, gente, isso eu acredito muito, a gente tem que, como líder, inspirar, não só porque só tu atingir o cargo de liderança e aí fazer com que os outros executem, isso não basta. Tu tem que dar o exemplo, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe? Nada adianta eu ir lá e matar a minha equipe, fazer mil coisas, não sei o que, se eu não tenho a postura que eu tô exigindo deles, sabe? Tá pegando a ideia? Tô sendo clara? Porque, assim, isso eu acredito demais, sabe? Eu acredito muito no exemplo, não só em hierarquia, tipo, eu sou líder, então tu tem que fazer isso, não. Eu acho que um time que é inspirado pelo líder, ele vai fazer as coisas com total diferença e o resultado vai ser totalmente diferente também.
Então, eu acredito muito nisso. E a frase ali do começo é isso mesmo, assim, né? Inspirar pessoas. Isso eu acho que a gente tem que tá na nossa mente como líder. O que eu, como líder, quero fazer? Eu sempre quis realmente que as pessoas se inspirassem, olhassem pra eles e assim, que massa. Não, olha, elas pegam junto, elas, sabe? E eu espero que o nosso time veja isso, assim, porque é isso que eu, como líder, desejo. Gente, esse aqui é muito bom e ele também dá muitos exemplos, tá? Eu concordo com as coisas que a Alice falou, mas eu queria complementar aqui em relação a essa parte do livro. Ele dá, não essa parte do livro, mas sobre o livro, que ele dá exemplos de empresas, sabe? Então, por que algumas empresas, assim, que tinham muito claro porque continuaram prosperando e empresas que em um determinado momento a identidade, o porquê delas sumiu, elas talvez ficaram meio capengas no meio do percurso, entende? E também o começo dele fala muito como o cérebro funciona, entende? E isso ajuda bastante a gente a entender como que a gente tem que fazer as coisas, que elas têm que realmente, assim, sair do coração. Tem que ter estratégia, mas ela tem que sair daqui. E tá bem vinculado com a história, né? Como que tu faz essa amarração desses teus lançamentos, dessas tuas coleções e tudo mais. Isso que a Mana falou que ele dá a história de empresas é bem legal, porque ele compara mesmo, era o mesmo produto. Teoricamente, não tinha assim, é muito melhor ou muito... Não, a tecnologia era quase a mesma. E aí, por que uns se destacaram tanto e outros, tipo, tiveram que se reinventar, tiveram que lançar outros produtos, porque aquela empresa se destacou porque ela sabia o porquê dela, sabe? Então, leiam, é uma ótima leitura. Eu ri aqui porque a Jenny comentou, eu sempre quis saber o que essas meninas tinham dentro da caneca. Água, gente. Amo café, tá? Adendo aqui. Amo café, amo chá, mas aqui sempre foi água. E a gente toma tudo em caneca, é bem engraçado. Aqui na minha casa caneca. Eu tomo tudo em caneca. Tudo que eu vou tomar eu tomo em caneca. Eu amo caneca. Gente, tá, vamos lá para o último livro que a gente escolheu para mostrar para vocês. Esse é um livro que ele tem mais lá os seus poréns para ler. Ele não é um livro que tu lê do dia pra noite, que tu pega ele e engole assim, sabe? Não. O Poder do Hábito, tá? Mas é um livro que pra mim foi muito, muito bom. Assim, ele explica realmente como é que funciona isso na mente das pessoas para se gerar o hábito, né? E aí ele conta várias histórias, várias pesquisas, vários estudos que foram feitos, assim. Então, ele é um livro que para te ler não é assim, mas é bom, tá? É muito bom mesmo. Também tá na hora de eu reler ele. Mas, assim, foi livros, assim, a Alice se baseou nesse também quando ela decidiu fazer as 21 leis, gravar as 21. Porque como aqui fala, né, que são os 21 dias e nananana, ela peguei essa ideia, tipo assim, o que tu faz repetidamente durante 21 dias, isso torna-se um hábito, né? Então, assim, daí eu peguei 21, né? 21 leis, 21 dias e juntei os dois e é nóis. É aqui que vai. Mas, assim, eu acho isso bem legal, até é uma coisa que eu quero pegar de novo, já contei pra vocês, agora eu quero voltar a fazer exercícios e eu vou fazer durante 21 dias realmente, não é à toa que vários desafios, várias coisas tem esse número 21, assim, né? Então, eu quero voltar a fazer exercício durante 21 dias. Eu quero, sabe, não parar nem sábado nem domingo pra ver se volta isso que sempre teve em mim, que eu amo fazer exercício, mas eu dei uma desgringolada aí e quero usar agora isso pra uma parte bem pessoal. Mas, desculpa, pode não? falar. Não. Mas assim, gente, essa história dos 21 dias é assim, não adianta, não é um milagre, né? No 22º não acontece uma... Não aconteceu. No 21º dia, segundo dia, eu super acostumei a gravar vídeo, aquilo tava natural pra mim. Não tava. Mas eu tornei aquilo um hábito, sabe? Tipo, eu tomei como um compromisso, sabe? Vira uma chavezinha, assim, acho que é legal. Esse livro e assim, ele é mais profundo, sabe? Vocês vão ver que tem vários ensinamentos aqui, que vão além só do hábito, né? Que mostram realmente como o cérebro da gente funciona para tomada de decisões. É muito legal, vale a pena ler. Esse é um livro muito conhecido e tem várias pessoas.
Ah, como que é o livro das 21 leis? Vou pegar ali de novo. Depois, gente, entra no canal, a gente vai colocar lá pra vocês. Tudinho, Canal Mão na Massa, tá? E aqui, ó, já estou lendo no começo, mas ainda... no começo ainda, mas estou adorando. Não saio do lugar com esse livro. Já tentei várias vezes e não vai. É exatamente isso. O poder do hábito, ele é mais dificinho mesmo. Não é que é difícil a leitura de entender, tá? Não é difícil de entender. Mas ele é uma leitura que não é fluida. Não é tipo o Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, não. Descubra seus pontos fortes, nem aqui, esse outro aqui, ó, o Monge Executivo, que são bem fáceis. Esse daqui, tem um outro que eu gosto muito, mas eu não terminei justamente por isso, tá? Que é As Armas da Persuasão. É um livro que o conteúdo é rico demais, é muito bom, tá? Mas eu não trouxe ele aqui porque eu não terminei de ler. Mas assim, eu já posso indicar porque eu acho o conteúdo muito rico, mas é um livro difícil de ler. Ele é demorado, e aí eu tenho que pensar bastante, eu tenho que parar, tenho que anotar, e aí às vezes eu perco um pouquinho a paciência com ele, mas o conteúdo é muito rico. Ah, que legal, Gênia. A gente tá dizendo, a constância faz toda a diferença. Hoje fiz vídeo nos stories e recebi elogios do quanto eu evoluí e fiquei bem feliz. Que bom, vibra mesmo. Isso é parte. Foi difícil fazer vídeo? Beleza, mas dá pra tornar isso mais leve. Agora tu tá tendo retorno, né? Isso é legal. É isso que a gente veio falar aqui também. E é parte de aproveitar a jornada. Exatamente. Gente, é assim, ó, esses livros ajudaram a gente com liderança, com ajudar a gente a organizar a nossa vida financeira, nos entender, criar hábito, ter disciplina, entender como algumas coisas funcionam, entender alguns porquês. Então, assim, esses livros nos ajudaram a realmente tornar a nossa jornada mais leve, né? Desenvolveram algumas coisas aqui que a gente sabe que foi uma mistura de todos esses com as outras coisas que a gente estudou, mas que fez a gente ter alguns comportamentos diferentes e nos fez começar a não ser aquele tipo de empreendedor estressado, que quando chega parece que vai dar choque, e que toda a vida tá tenso, parece que tem uma nuvenzinha em cima da cabeça dele. Isso não era uma coisa que a gente queria pra nossa vida, né? E a gente queria realmente uma vida com bastante trabalho, a gente sabe que sempre vai ter, mas que a gente pudesse tornar essas coisas mais leves, assim, né? E realmente aproveitar a jornada e entendendo a gente, o jeito que a gente funciona, como que a gente né? Meu prazer em tempo livre, eu gosto muito de ler, eu gosto bastante de estudar, eu gosto de ficar assistindo curso, entende? Eu sento na minha cama com o meu computador, assisto cursos, leio livro, e isso pra mim faz parte do meu momento de lazer. A Aline funciona assim. Eu gosto também, eu me sinto extremamente útil, sinto que eu tô desenvolvendo, gosto, sim, da nossa cultura realmente tá estudando, tá se desenvolvendo, e eu acho que assim, tem um grande mentor nosso que ele fala, o sucesso deixa rastros, né, deixa pistas. Então assim, esses livros, quando eu pego, eu penso assim, esse cara escreveu, e a gente sabe que são pessoas de sucesso, que são pessoas bem-sucedidas, então eu me boto muito na parte de humildade, assim, eu penso, o que eu vou aprender daqui? A leitura tá difícil? Tá, mas o que eu vou... Tem alguma coisa aqui muito boa que vai me transformar, né? Quando alguém me indica um livro, eu realmente presto muita atenção, porque se aquela pessoa tem algumas coisas que eu quero atingir, eu presto atenção e eu vou lá e executo. Então, assim, a mesma coisa, cultura de cursos, né, de estudar mesmo, assim, a gente tem muito isso, sabe? Só que tem que tornar a jornada leve. Eu não me sinto, de fato, como a Mana falou, quando eu tô com o meu livro na mão, quando eu tô fazendo um curso, eu não me sinto com um peso, eu tô trabalhando, são horas do meu, sabe? Isso pra mim não, entende? Então, tem que ver como que vocês trabalham isso. Mas a gente costuma ler e estudar em momentos livres e tá tudo bem. Beijo, espero que vocês tenham gostado. E bora ler, hein?